seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais e todo Israel. E eles devastaram o país dos amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ora, um dia, ao entardecer, levantando-se Davi de sua cama, pôs-se a passear pelo terraço de sua casa, e avistou ali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher, e disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Eliã, mulher do hitita Urias. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se com ela. Em seguida, Betsabeia voltou para casa. Como ela concebesse, mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi mandou esta ordem a Joabe: manda-me Urias, o hitita. E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhes notícia de Joabe, do exército e da guerra. E depois disse-lhe: desce à tua casa e lava os pés. Urias saiu do palácio do rei, e em seguida este enviou-lhe um presente real. Mas Urias dormiu à porta do palácio, com os outros servos de seu amo, e não foi para casa. E contaram a Davi, dizendo-lhe: Urias não foi para sua casa. Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa e o embriagou. Mas ao entardecer, ele retirou-se e foi deitar no seu leito, em companhia dos servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-a pela mão de Urias. Dizia nela: colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e o abandonai para que seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes, os que defendiam a cidade. Saíram para atacar Joabe, e morreram alguns do exército da guarda de Davi. E morreu também Urias, o hitita. Palavra do Senhor. Que pratiquei o que é mal aos olhos.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda à noite e o dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, por fim os grãos que enchem a espiga. E quando as espigas estão maduras, o homem mete fogo e a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. E quando é semeado, cresce, se torna maior de todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Podemos assentar um pouquinho, amados irmãos e irmãs, mais uma noite de catequese, de perseverança, de história, né? De convite para a nossa vida, como as palavras vai nos dando, para que, como nós acabamos de ouvir, que nós não sejamos e não deixemos que ao nosso deitar, ao nosso repousar, possa algo ser e nos fazer ser diferente. Que nós possamos acordar
na mesma perseverança e sendo a mesma semente, não é? Mas não a semente oposta. E hoje Jesus faz um comentário com aquele povo de Deus para dizer a maneira como ele queria talvez falar, não a maneira que ele queria, mas a maneira mais simples, né? E mais compreensível de poder dar uma orientação para que aquele povo de Deus pudesse então ter uma perseverança. Mas quando nos falta a orientação, podemos cair no risco. E talvez faltou um pouco de orientação para um personagem que nós acabamos de ouvir na primeira leitura do livro de Samuel, né? Porque ele tinha, veja, ao mesmo tempo que ele rezava, que ele clamava, que era grande, tinha algumas coisas, mas a gente ao mesmo tempo fala, nossa, que bom que ele clamava, que ele rezava, ele foi grande. E aí de repente a gente olha uma leitura que nos deixa triste, chateado, e nós dizendo que até a gente fica decepcionado com quem? Com Davi. Pergunta para alguém que está ao seu lado, você já teve uma decepção com alguém? Alguém já se decepcionou esse ano? Tá vendo? Você veja lá, ali, né? Talvez um sonho, né? Ele, como se diz, tem um exército, tem os seus guerreiros, vão mandar à frente. E para que eu vou, né? Se eu tenho tudo diante de minhas mãos, se eu tenho tudo diante dos meus pés, eu tenho servos, não é? Eles que vão na frente. E fez isso que ele fez. Acorda, ele olha, né? Vê uma paisagem muito bonita, não é? Como ele tinha mandado, não é? Alguém à frente, lá ele então age de uma atitude, não é? E veja, ele vai ter, né, algo com a mulher de um dos soldados dele, capitão dos soldados dele. Tem um ditado popular que diz aí, né? Alguns falam, né? Mulher de amigo meu é o quê? É homem, né? Mulher de amigo meu é homem, não é? Não é? E aí debaixo do nariz, né? Né? Então, veja, usa-se o termo e pelas costas faz outra coisa, não é? E o que Davi fez? Não é? Fez outras coisas pelas costas, não é? E aí vem a mulher e vem dizer então para ele, né, que a grande noitada dele trouxe agora uma alegria, né? Ao mesmo tempo ele pensa, mas ao mesmo tempo, veja, para aquela situação e ação, já imaginou, não era como hoje, né? Sair, guerrear, voltava de hoje para amanhã. Hoje a guerra muitas vezes ela está a partir das mãos, né? A partir de um mecanismo. Você vê que hoje, dependendo da cirurgia, a pessoa pode estar aqui, o médico pode estar em outro país e operar a pessoa através de um vídeo, não é? E sai perfeitamente, até melhor do que se tivesse ali abrindo a pessoa, não é? A guerra hoje é o contrário. Então, só que para aquele momento da guerra, quem ia para a guerra, quem ia para o confronto, demorava para chegar, não era? Não é? Aqui como se diz hoje, não é? Não tinha facilidade. Talvez se a gente olhar o caminho, olha, né? Se a gente olhar quem conheceu os primeiros verbais aqui, sabe o que era o verbal antigamente? Não é? Trilho, bengala, não é? Que a gente fala pontezinha, não é? Olha hoje o que é, não é? Então não chegava de hoje para amanhã. Então você imagina, foi para a guerra o homem,
O marido foi para a guerra, a mulher quando chegasse, e ele falasse, mas eu estava na guerra. Como que isso aconteceu? Não é? Foi o zap. Não é? Não é? Não é? Que desculpe ia dar. Não é? Imagina outra guerra que ia acontecer. Só que veja o que Davi teve na sua mente. Não é? Ele pensou, então antes dele chegar e de acontecer, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pedir para o meu outro soldado, o meu outro capitão, pegar esse homem, o marido dessa mulher, antes de saber, e colocar ele na frente da primeira batalha, da primeira guerra. Assim ele morre. Ele planejou a morte para se livrar do quê? Do erro dele, não é? Do pecado dele. E hoje, como é que nós nos livramos de certos atos? Você já sabe, não é? Para nos dizer isso, querer a palavra que é nos de hoje, nós não podemos ser essa. E aí já vem até o tema desse ano, que amanhã é a abertura na formação, né? Da campanha da fraternidade desse ano, promoção à vida. Vida é dignidade, vida é amor, vida é comunhão, vida é superação, vida é crescimento. Mas quando a vida é ofendida, quando a vida é massacrada, quando a vida é perseguida, deixa de ser a vida. É o plantar não da semente que vai germinar, mas é o plantar do quê? Da morte. E nós não fomos gerados para plantar a morte. Olha, D. João Bosco, que nós olhamos hoje, esse santo, ele vem com esse espírito de uma vida, não é? Você imagina, quando no coração dele pensou e falou assim, eu quero ser sacerdote, eu quero servir a igreja, mas eu quero servir a igreja com um coração jovem, eu quero servir a igreja com um olhar para a juventude. A gente fica imaginando, né? O começo, a ação, o trabalho, a dedicação, quantas coisas talvez que esse homem ouviu, não é? Se fosse no mundo de hoje, não é? O vigiar talvez porque ele escolheu trabalhar com os adolescentes, não é? E ali então aquele grupo, imagina quando começou o grupo, como se diz, e até hoje muitas vezes, não é? E nós olhamos, se nós queremos para a nossa ação e até para a nossa igreja, um olhar e um promover da vida para a nossa juventude, é preciso nós também, os antigos, os novos, né? A igreja, dar esse espaço. Dar esse espaço e também esses jovens saber valorizar o espaço que a igreja está dando para si. Nos seus trabalhos, nas suas ações, nas suas dedicações. E veja, esse trabalho que ele fez, essa dedicação que ele se colocou, essa semente não foi arrancada, mas trouxe o que? Aquilo que nós ouvimos na semana. Uma semente que foi plantada, mas caiu num coração bom, e esse coração foi produzindo frutos. E esses frutos formando outros frutos, né? Dessa ação, você veja, a mesma ação como nós olhamos, né? O fundador dos salesianos, D. João Bosco, né? Dom Bosco, né? Esse fundador, mas ele também deu um inspirar para outros, que também abriu um pouquinho o seu coração. Um exemplo nós temos no nosso Brasil, não temos? E qual que é o exemplo que a gente pode ter? Monsenhor Jonas Rabi, né? Ele também é salesiano, não é? E qual foi o trabalho de dedicação, como se diz, hoje, que nós temos aí hoje, dessa ação, dessa obra tão grande, a Canção Nova, a evangelização, os missionários, a comunicação, não é? Então veja,
Deus dá esse dom, dá essa vida, não para matar, não para planejar a queda do outro, como Davi fez. E nós então, como cristãos, principalmente na caminhada, nós não podemos deixar no nosso coração ter esse instinto, o instinto de pensar em ver. E talvez não é besteira que eu vou falar, né? Aquilo como muitas vezes quer ver o outro morto. Não tem esse pensamento, não compete a nós, não é? Muitas vezes, na hora daquele momento, mas veja o que esse homem fez. Ah, mas isso é com Davi. Ah, mas hoje é um outro mundo. Sim, talvez é um outro mundo, mas não quer dizer que nós devemos ter ou fazer. E talvez para mostrar para nós o que nós já olhamos na sociedade de hoje, nos caminhos de hoje, não é? Você viu hoje também, está vendo na notícia, mais um fato. Olha, quando Jesus faz aquela passagem, chegará um grande dia, um momento, que pai levantará contra filho, filhos contra levantarão, não é? Olha a parábola que ele faz da história. E o que a gente vê nas notícias no meio de comunicação? Não é? Essa dor, esse sofrimento, essa angústia, né? Por quê? Porque está faltando. O que está faltando? A semente desta vida. E talvez o evangelizar mais dedicado, mais belo, mais amoroso, como diz o Senhor, é a menor de todas as sementes, mas é a de todas as sementes que produz grande árvore, grandes hortaliças, grandes ramos, que serve para os pássaros fazer seus ninhos. Mas é uma sementinha pequenininha, mas uma semente pequena que, ao tirar o seu néctar, nos dá uma outra ação, nos dá um sabor. Quem hoje não usa mostarda, né? Pois ele usa esse termo, essa parábola para dizer: você pode ser pequeno, você pode ser o menor, você pode ser o diferente, mas o seu tamanho não quer dizer que você não pode fazer o quê? Grandes coisas. Eu não sei você, não é? Mas muitas vezes, você sabe, né? Talvez você não conheça como se diz, mas, né, quem conhece sabe. Lá você tem, dependendo do ovo, você tem o ovo C, o ovo B, o ovo A, né? Tem as qualidades. Tem o Czinho, né? A gente fala o Czinho, né? E tem o Jumbo, dependendo do ovo. Muitas vezes o ovo pode ser grandão, né? Fala, nossa, aqui a gema clara vai ser boa. Mas muitas vezes o ovo mais pequenininho é mais saboroso que o grandão. Tem mais néctar, tem mais sabor, não é? É pequenininho, mas é mais gostoso. Dependendo daquele ovo mais grandão, ele só vai ficar o tamanho, mas não é gostoso, não é? Ele não se tem o sabor. Mas para dizer a mesma coisa para a nossa vida, para o nosso conduzir. Ah, minha família é pequena. Não, sua família não é pequena, a sua família é grande. E por que ela vai ser grande? Porque eu vou ajudar ela a ser grande, eu vou conduzir ela a ser uma família grande. A minha família tem um nome, não o nome que o mundo quer, que a sociedade quer, mas ter um nome no céu, ter um nome no reino de Deus, ter um nome no caminho, na caminhada. Esse é o transformar, esse é o conduzir, esse é o seduzir que eu tenho que fazer e deixar ser seduzido, não me deixar me encantar. Veja, ele se deixou ser pela beleza, por uma noitada, por um momento, não é? Ele não pensou no outro lado: eu vou usar o que eu tenho, o meu poder, para poder ter o que eu quero, e ao mesmo tempo eu vou eliminar o meu inimigo, eu vou colocar esse homem à frente para ele morrer, não é? Eu vou matar ele para eu não ser acusado. E aí nós vamos olhando esse mundo de hoje, essa sociedade de hoje, a mesma ação que nós podemos dizer, a traição, o adultério, não é? Se nós olharmos, a leitura pode nos dizer isso, para que esta ação possa também ser para o nosso coração a ação da liberdade, de nos pedir a liberdade, a libertação disso.
para que essas atitudes não venham a acontecer, para que esses atos não venham, para que estas posturas não deixem cair dentro da minha casa, dentro do meu viver, dentro do meu casamento. Porque tem gente que pensa assim, né? Ah, mas isso é pecado para quem casou dentro da igreja, no sacramento da igreja. Não é? Ah, eu não sou casado na igreja, não vejo a igreja nada, então eu posso adulterar à vontade. Opa, não é assim não, também não. Não é? Não é esse o ensinamento. É aí que mostra para você mais respeito ainda, dá um valor. Porque muitas vezes a gente pode até criticar, a gente pode olhar e julgar aquele que ali está. Ah, mas olha a situação, olha, vivendo nessa vida, talvez não irregular, mas talvez vivendo a vida irregular, não é? Talvez está vivendo aquela vida amaziado, como se diz, mas eles estão dando a vida no amaziado, né? A palavra certa, não é porque estão juntos, mas vivendo uma luta, uma perseverança, um testemunho de vida, até mais bonito daquele que casou com o véu Grinalda na igreja. Não está dando o testemunho que tem que dar, está pisando na bola, está escorregando na jaca, não é? E você sabe que você tem que lutar todos os dias, todas as horas, a cada segundo no seu dia a dia, na sua oração, para que você não escorregue na jaca, não é? Ah, mas é uma escorregadinha. Você escorrega, ah, sabe por que você está dando? Opa, quase foi. Você falou, nossa, estava liso aqui, não é? E se você não perceber, vai de uma vez. E o inimigo, o demônio, ele sabe agir, ele sabe pegar a fraqueza sua, não é? Você veja, Davi foi dormir de um jeito, acordou de um jeito, já me ajudou? Então ele vai dormir e aquele sonho começa a colocar lá na sua cabeça. Ó, levanta amanhã, quando você acordar, olha para as coisas do mundo, a primeira coisa que eu vou colocar dentro dos teus olhos, não? E aí vai olhar, e o coração vai conduzir, não? E aí já vai pecar, vai cair, vai trair, não é? Ah, mas tem que ser, olha só, não é? Vai ter aquele lado que vai conduzir, vai tentar, a tentação vai vir, não sei o que. Vai te convidar para tomar um chá hoje, vai convidar para tomar não sei o que hoje. E você vai ter que dizer, não, eu agradeço, obrigado. Ah, só um chazinho, né? Faz papai quer. Não é? Do chazinho. Não é? E aí vai. E aí muitas vezes faz isso. Tinha uma música, né? Tinha uma música, anos atrás, a música chamava, né? Eu não lembro como se diz, mas como se diz, vamos usar hoje, né? Plantão. Hoje o termo, como a gente fala, hora extra. Não, é que hoje eu tenho que fazer hora extra aqui no serviço. É que hoje eu estou no plantão. Mas você não é médico para estar no plantão? Então, mas infelizmente não tem plantão. O sistema caiu aqui da empresa. Mas então é que eu tenho umas provas a mais para corrigir, né? Que é professor, todas as áreas, a atenção vai estar lá. Veja, ali ele vai assando, vai conduzir. Aí talvez depois, como se diz, faz e como se diz. Você sabe que tem uns house forte aí no fórum, tem? Aí compra house forte. Não, está com uma dor na garganta. Nossa. Aí é o house que fez a dor na garganta dar. Gozado que a outras coisas não fez a garganta doer. Aí a culpa é do house forte. É o calibre, não sei o que. Ou é o carro que quebrou. Você até vai lá, mexe na graxa para dizer. Olha só. E o índice ele vai conduzindo. Quantos que depois, como se diz nesse mundo de hoje, nunca quis. Não quero dizer, claro, o estudo faz bem para todo mundo, mas o índice também. Eu conheço mesmo como se diz. Depois começou a fazer faculdade, desandou.
Desandou. Quantas pessoas desse jeito? Não é? Porque eu já quero dividir o mundo, a minha vida, casado com sociedade, ação. E aí vem essa ação, vai conduzindo. Olha o que Davi vai nos dizer hoje, para esse contexto que vai conduzir para a nossa casa, para nossas famílias aí, ser essa ação, para que não passe. Tem um Prisma, placa 7884, na frente de uma garagem, tá? Não, 7884, se for daqui é um Prisma. E é por isso que Jesus, então, ele usa uma ação bonita para dizer hoje de que maneira nós vamos comparar o reino de Deus. E aí, para comparar o reino de Deus, ele fala dessa semente. Para nós podemos dizer também de que maneira nós vamos comparar as nossas famílias hoje. As nossas famílias hoje. Como que estão sendo nossas famílias hoje? Como que está sendo esse transformar, esse passar de geração em geração para nossas famílias? Eu dizia hoje, como se diz, eu tenho um primo meu, né, que no dia do casamento ele apanhou da mãe. Não. No dia do casamento, o homem apanhou, mas porque casou, agora estou limpo, vou apanhar. Não, agora você vai apanhar, meu filho. Você não casou, mas quando você casar na sua mãe, você vai apanhar. Apanhou. No dia do casamento. Lá agora você vai acabar. Está vendo? Não? E nós vamos olhando essa ação, vai deixando de ter, não é? O que nós olhamos hoje? Famílias que não dão respeito, pais que não dão respeito, mães que não dão respeito, filhos que não dão respeito. Então essa semente que hoje ele fala para nós queremos trazer para nossas famílias, para dentro de nossas casas. De que maneira, como ele vai dizer, vem ali, ele vai dormir, acorda e a semente vai germinando e crescendo. Você não vê? A gente vai lá, tira um matinho, você tira hoje, quando você vê o matinho cresce de novo, vai amanhã, tira o matinho, cresce de novo, vai aparecendo, não é? No quintal lá o mato cresce, mas o carpi hoje, já com esse tempo de chuva ainda, é carpi hoje, amanhã já cresce de novo. Então, para mim não ter trabalho de ficar carpindo, né, machando o mato, vamos porque fazer o quê? Eu estava vendo esses dias assim, uma frase na internet assim, né? O pessoal joga sofá, joga cama, joga geladeira, né? Assim que o pessoal joga nesses dias. Aí tinha uma frase dizendo assim: agora as enchentes veio buscar o resto. Não é? Mas a gente olhar essa ação, a semente, como se diz, então se a gente tira, essa semente não germina, essa terra não germina. E aí nós não podemos fazer isso para dentro do nosso coração e como pessoa, como cristão, que aí nós não formaremos a geração que nós queremos gerar. E é por isso que é importante, como diz o salmista que nos coloca no Salmo 51, tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, vosso amor purifica-me, eu reconheço toda a minha iniquidade. Eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que fiz, eu reconheço que estou, vamos dizer naquela palavra, pisando na bola. E não é mais bonito chegar e dizer, meu irmão, eu pisei na bola, eu fui falho, e nessa falha, como corrigir? E é assim que hoje é preciso fazer. Agora, se eu não ter esse lado, não deixar essa bondade passar pelo meu coração, eu vou vendo outras sementes crescendo. A do pecado, do ódio, da raiva, da ira. E aí então, meu irmão e minha irmã, aí eu dou uma palavra para você hoje, é um dos livrinhos para nós, aqui é do carro, Caio. É a carta de Pedro, Carta de São Pedro, capítulo 2. Então, a primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos seguintes, vai dizer: portanto,
Despojai-vos de toda maldade, de toda mentira, da hipocrisia, inveja e de toda calúnia. Como criancinhas recém-nascidos, desejai o leite legítimo, puro, que vos fez fazer crescer na salvação, pois já provastes que o Senhor é bom. Palavra da é uma salvação. Por que, meu amado irmão? Aquilo que Pedro acabou nos de dizer, fez crescer na salvação. Como ele vai dizer, quando a gente é pequeno, foi o leite que nos transformou. Não vai dizer isso? Nós sabemos. Todas as proteínas, todos os nutrientes, tudo que a gente precisa está lá no leite, o que? Materno. No leite materno. A gente precisa de arroz, feijão, carne, proteína, não precisa de nada, gente. Só aquela mamadinha nos deixa com todas as vitaminas do corpo. Olha que dom de Deus e salvação de vida. E é por isso que alguns dizem que depois o leite que a gente precisa tomar mais leite, né? Alguns hoje dizem que depois de adulto não precisa mais, que aquele leite lá já faz efeito para a vida inteira. Não é? E a gente não vai encontrar, não é? Não vai encontrar esse leite tão puro, porque os de hoje, como se diz, se você tomar, dá lactose, não é? Se torna alérgico, não é? Mas olha o que a palavra vai dizer. Quando nós éramos, aí vai dizer para nós, quando a gente tem esse coração de criança, essa alma de criança, a gente se torna a mesma coisa muitas vezes. Muitas vezes eu conheço, como se diz, aquela pessoa dócil. E nós temos que continuar nos lapidando para se transformar dóceis. E aí vem então o que Jesus quer dizer para nós. Esta palavra de Deus vai ser o alimento, vai ser a água viva. Esta parábola que Ele quer nos dizer para nós hoje. E é por isso que Ele vai dizer, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava. E é por isso que muitas vezes os discípulos ouviam, não compreendiam, e chegavam para Jesus e diziam o quê? Senhor, nos explica a parábola, nos explica a palavra, para compreender como Ele vai dizer. E quando é semeada, ela cresce, torna maior de todas elas, e se estende. Mas porque também Ele vai dizer, tem aqueles que não conseguem. Talvez, meus amados irmãos e irmãs, nós somos homens e mulheres, podemos dizer que temos toda a inteligência, que conhecemos bastante coisa, que temos experiências, mas ainda nos falta conhecer ou fazer uma experiência, para que a palavra e a semente de Deus, ela possa olhar e nos fazer, para que a gente possa ir no amanhã, no deitar, no amanhecer, e acordar completamente diferente, o oposto. Não com a mente muitas vezes já formada, amanhã ou vai ou racha, né? Amanhã eu dou finish, amanhã eu dou uma solução nessa causa, porque ali não é o espírito da bondade, é o espírito da maldade, é o espírito planejando que você também entre para ser mais um do lado de lá, não do lado da graça. E ainda o Salmo vai dizer, como ele termina para dizer para nós e colocar ali nesta ação: foi contra vós e só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Querendo ele dizer depois, eu reconheci, não foi o mal que eu fiz para aquele ali que eu estou fazendo, mas na sua imagem e semelhança eu cometi com aquele que ali estava. Eu fiz o mal. Então qual é o mal que eu não devo fazer? Aquilo que nós acabamos de ouvir no texto, e aquilo que nós não devemos fazer, não? Aquilo como lá, logo no começo alguém disse, não é?
Não, fulano eu tenho que respeitar. Então eu não vou fazer, não vou cometer, não vou me deixar ser seduzido, ser comprado, ser enganado, porque o outro não merece, não é? E nessa vida aí fora hoje, e talvez você conheça uma pessoa desse jeito, talvez você tenha um amigo desse jeito, você fala, puxa, nossa, fulano, talvez você tenha uma amiga numa situação dessa, que está fazendo como Davi, não é? Você já tentou corrigir e falar para ela, sai dessa vida, não faça isso, não é? Esse amigo conta as vantagens, não é? E tem gente que gosta de ser desse, de contar a vantagem, não é? Aquela ali, ou a menina, aquela ali. Por que o mundo vai virando desse jeito? E aí vai vindo o que nessa vida? As decepções, A gente não vai confiando mais nas pessoas, não confia mais no amor, não confia mais no sentimento, porque houve o que? A traição. A traição. E aí depois a gente ainda vai dizer para alguém que fulano foi traíra comigo. Será que eu não estou sendo pior do que traíra? Não é? Quando a gente olha um nada, vamos condenar lá a prostituta. Será que ela é mais prostituta daquele que procura a prostituta? Não? Olha como é complicado a gente quando começa a olhar. Quem é mais prostituta? Ela que é a prostituta? A mulher de programa? Ou aquele que procurou o programa? As casas, as ações, os amigos que te levam. Então veja, é preciso a gente ter um outro olhar, não deixar de ser seduzido. Por isso que você veja como a gente fala, o mundo parece que vive através do quê? De um mercado chamado traição, não é? Da sujeira, das ações. E você sabe, olha, está aí um mercado que dá lucro. Dá lucro, não é? Por que muitas vezes quando a gente vai dizer assim, por que não vamos investir num trabalho talvez, tal lugar lá, vamos investir na igreja, num lugar bom, um tempo, não vai dar lucro para a sociedade, para o comércio, porque não vai ter pecado, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não é? Então para que eu vou investir em algo bom? Na salvação? Eu vou perder o mercado, então eu tenho que investir e não ensinar, para que não produza. E esse não é o espírito nosso. Mas a igreja não compete, ela nos ensina, não é? A não entrarmos nesse princípio. Então, como estou dizendo, tente ajudar, seja o protagonista, seja um homem de fé, uma mulher de fé, não é? Talvez você conheça uma história dessa, você conheça um relacionamento desse. Chega nesse irmão, chega nessa irmã, chega nesse amigo, chega nesse colega, e faz para ele um conselho, dá um conselho para ele. Não faz isso não, né? Me dói ver isso no coração. Muitas vezes, muitas vezes que até os próprios filhos conhecem o pai traindo e não conta para a mãe. Tem várias histórias dessas, não é? E o filho está sabendo, e a filha está sabendo, e vendo e sabendo que o pai está traindo a mãe. Ela tem que aguentar ali, porque fala, meu Deus do céu, como que eu falo isso para minha mãe? Como que eu revelo isso para minha mãe? E aí chega em casa, meu amorzinho, beijo lá do outro lado, meu Deus, que hipocrisia é essa, meu Jesus.
dentro de casa. Conhece uma história dessa? Tenho certeza que você conhece. Então não deixemos, que essa semente do maligno, mas a semente da vida, a semente da salvação, como disse o texto da carta de Pedro, capítulo 2, não deixemos a mentira, a hipocrisia, a incredulidade, mas deixemos que o leite da salvação, agora a palavra de Deus, a Eucaristia, os dons do Espírito Santo, o ensinamento da igreja, ela me ensine a caminhar firme e forte. Firme e forte. Não vacilar. Claro que a gente precisa, como se disse, vacinar. Para isso não tem vacina. Estão inventando a vacina para um monte de coisa. Mas para essa vacina não tem como chegar e falar assim: esse ano eu vou tomar uma vacina contra o pecado. Vai lá, põe lá. Vou tomar uma vacina contra o adultério hoje. Vou tomar uma vacina contra a castidade, não sei o que. Não tem, meu filho. Eu tenho que ser a vacina de mim mesmo. Eu tenho que ser. E para ser, eu preciso ser perseverante. Perseverante. Mas eu me queimo, eu não sei o que. Lute. Diz que São Francisco de Assis, quando ele tinha suas tentações, quando o seu corpo pegava fogo, lá em Assis tem um jardim muito bonito. Quem for de Assis vai ver. Hoje tem um pau lá, fizeram um pau, tem um jardim rosa. E você sabe que dependendo da roça tem uns espinhos desse tamanho. Então quando ele estava com o seu corpo no fogo, como se diz, para tirar aquela tentação do corpo, São Francisco tirou a rosa. Sabe o que ele fez? Se jogou no espinharado de rosa. Olha. Acabou o fogo. São Francisco. Nem só São Francisco. Claro que a gente olha, como se diz, mais a força, a ação. Por isso, como diz, é você que tem que ser a vacina de você mesmo. Você mesmo. E o que vai ser seu, vai ser seu. O que não será, não será. Então, meus amados irmãos e irmãs, peçamos a Deus nessa noite, nesse dia de hoje, nesse nosso coração, com esse texto que nos fala hoje, dessa semente, talvez com esse caminho, dessa palavra, que renove dentro de nós algumas coisas na nossa vida. Alguns dias a gente já dizia isso, Talvez o texto de hoje é propício para nós, para que eu renove o que precisa ser mudado e transformado dentro do meu coração, dentro da minha vida. Por isso vamos com oração, com prece, dizer isso para Deus. Abaixe um pouquinho sua cabeça, faça o seu coração falar contigo, a sua prece, na sua oração, e diz para Jesus também nessa noite: Senhor Jesus, tudo que há dentro do meu coração, dentro da minha vida, que Tu conheces, sabe, precisa também ser mudado e transformado. Sozinho eu não consigo, Senhor. Já fiz leituras, já tentei dias, meses, muitas vezes algumas semanas, mas depois eu volto no meu mesmo pecado. Por isso, Senhor, eu preciso, com Tua força e com Teu auxílio, renovar todos os dias as minhas promessas. Mas creio, Senhor, que com a Tua força, com a Sua luz, a semente que o Senhor pode plantar em meu coração, eu posso ser um homem vencedor. Eu posso ser uma mulher vencedora. Eu posso ser um jovem vencedor, vencedora. Eu posso vencer as minhas limitações, os meus pecados carnais, os meus vícios, os meus desejos, meus olhares, meu julgar. Muitas vezes, julgando até o que eu tenho em minha casa, na minha família, no meu trabalho, o meu olhar, o meu conversar, não é da bondade, mas é da malícia. Então peça isso a Jesus nessa noite: Senhor, precisa ser mudado alguma coisa dentro do meu coração.
do meu pensar, do meu agir, do meu andar, do meu sentir. Eu sei que faz parte do meu corpo, mas não faz parte do meu pecado, e não quero que o meu pecado seja maior, mas quero que a minha graça seja me iluminar de uma semente viva, de uma semente nova. Por isso, Senhor, eu peço hoje, renova dentro de mim este coração, o coração que um dia, o corpo que um dia também bebeu, saciou do leite puro e que buscou e conduziu a minha salvação e me formou a ser este ser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No altar de Deus, nós oferecemos a nossa casa, a nossa família, o nosso coração, o seu casamento. Agradecemos a Deus nossa última sexta-feira do mês, nosso último dia do mês, e tudo aquilo que Deus nos deu nesse mês e nos ajudou a sacionar, a pagar, e que Ele vai multiplicar em nossas mãos. Ofertemos e cantemos ao Senhor.